E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Estamos aqui para mais um vídeo. Quero me debruçar e refletir com vocês em Mateus capítulo 9, do versículo de número 9 também. Aqui, a palavra de Deus nos dá uma dimensão a que ponto o ser humano ele realmente visualiza o próprio Deus. Tá aqui, vamos ler o texto? Vamos lá. Mateus capítulo 9, versículo 9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa da casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Jesus era fantástico, né? O pai de Jesus é fantástico. Cada coisa, vê que resposta. Isso aí é bater com luva de pelica. Deu uma tapa na cara dos homens com luva de pelica. Por que eu estou falando isso? Porque os fariseus, eles se intitulavam os benfeitores. E o próprio Jesus diz assim: eu preciso misericórdia, porque é melhor do que sacrifício. Por que sacrifício? Eles tinham por hábito ter o costume de dizer que eles afligiam as suas almas com rituais, com religiosidade. E aí, agora Jesus fala assim: olha, a resposta para você é a seguinte, eu preciso que vocês entendam que tudo que vocês estão fazendo, vocês não têm misericórdia de ninguém. O sacrifício de vocês é de tolo, não serve para nada. É igual aquele sacrifício de saúde, 1 Samuel, no capítulo 15, quando Deus fala para Samuel, Samuel diz para Saul, tem, Senhor, mais prazer em sacrifício do que se obedeça a palavra, é a mesma coisa dos fariseus. Para ter uma ideia, tem uma das coisas que os fariseus utilizavam, por exemplo, a Bíblia diz no livro de Êxodo: honra teu pai e tua mãe. E aí, na época dos fariseus, de Jesus, o filho que não queria honrar o pai e mãe, o que ele fazia? Ele levava para os fariseus uma oferta. E aí eles diziam o seguinte: olha, se é corbão, ou seja, uma oferta ao Senhor, não necessita de outra coisa. Ou seja, eles quebravam todos os mandamentos de Jesus para benefício próprio. Se o dinheiro vem para a mão deles, para beneficiar os costumes e os luxos deles, então vale a pena. Parece ou não parece o tempo presente? É igualzinho ou não é? De nossos governantes. Que se o dinheiro está indo de imposto para ele, não importa se vem do que não presta. O importante é que chegue para eles os benefícios. Igualzinho os fariseus. Jesus estava falando aqui sobre isso. A diferença é que muitos dos políticos do tempo presente não conhecem Jesus a fundo. Os fariseus conheciam, porque eles tinham os mandamentos da lei de Moisés. Então vamos voltar aqui para o texto. Jesus já chega dando uma tapa neles. Porém, eu quero me ater em uma questão interessante desse texto. Jesus fala assim: olha, eu quero que vocês saibam que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O que Jesus, na verdade, ele queria que eu e você soubesse aqui nesse texto? Sabe o que ele queria que eu e você soubesse? Primeiro, que não existe são. A Bíblia diz, em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituíram foram da glória de Deus. Quando Jesus, na sua palavra, diz que olhando no céu não viu um homem, um justo sequer, ou seja, quando não há justo, ou seja, alguém que foi justificado, não é que pratique justiça, estamos falando pelo ângulo da salvação, não estamos falando pela ótica de boas práticas. Aqui Jesus não está falando isso. Ele está falando são o quê? Pessoas que são puras. Lembra da mulher, a adúltera que foi pega? Jesus pega todo mundo e deixa fazer um motim.
e faz uma única pergunta: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, quem foi justificado, quem não tem prática de pecado, ou seja, a sentença de morte vier agora, vai para o céu, pode atirar pedra. O que aconteceu ali? Todo mundo foi embora. Porque não há justo. Na ótica, nesse ângulo. E Jesus fala assim, ó, os sãos não precisam de médico. Pô, então calma aí. Se o próprio Jesus diz que não há justo, a palavra de Deus diz que todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. Pô, se não há... Como agora Jesus vai falar que existe gente sã? É que Jesus estava fazendo ali uma colocação para que eu e você entenda algo interessante. Quando eu falo de Jesus na rua, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte para as pessoas. Você se julga uma pessoa boa? 99% das pessoas dizem que são. Vivem vida de promiscuidade, muitos deles vivem mergulhados em drogas, vivem em falcatrua, vivem que não presta, vida desgovernada, família desestruturada, vivendo à margem da sociedade, mas dizem o quê? Que são pessoas boas. É isso que Jesus está dizendo aqui. A título das próprias pessoas, elas julgam-se sã. Ou seja, pessoas que olhando para si se acham pessoas boas. A Bíblia diz que eles não precisam de médico. Por quê? Porque não vão reconhecer que estão doentes. Se eu acho que eu sou bom, você acha que eu vou precisar de melhoria para quê? É igual, por exemplo, você vai vir encontrar pessoas aí que dizem que não precisam de Jesus. Porque eles acreditam que vão para o céu sem Jesus. E aí? Como fazer? O que tu acha disso? Eu fico rindo. É coisa de doido. A Bíblia diz, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Mas chega um homem natural que uma bactéria, um coronavírus mata e diz que não precisa de Jesus para chegar ao céu. E aí? Ou seja, Jesus está dizendo, eles não vão reconhecer a minha pessoa. A Bíblia diz que Jesus veio para todos. A Bíblia chega a dizer assim, Jesus fala assim, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, falando de Israel. Mas todos quantos me receberam, eu dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, tem que receber Jesus. Se não receber Jesus, você pode se achar doente, achar são, mas você ainda é um doente. Por quê? Porque o pecado é uma doença. Você pode nunca ter roubado, pode ter tido uma vida tranquila, não vive fazendo besteira, não importa. Se você não tem Jesus, você está doente. Era isso que Jesus estava dizendo. E os fariseus se encaixavam nesse perfil, nessa categoria. Porque eles olhando no espelho da vida deles, eles diziam o seguinte, nós somos são. Você acha por que eles negaram Jesus? Porque eles acreditavam que eram são. Agora, todas as pessoas que vão atrás de Jesus são pessoas que entendem que são doentes. Ou seja, elas entendem que o pecado está na vida delas. E elas vão aqui atrás de Jesus. Porque Jesus é o quê? É aquele que João falou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto é que Jesus termina o diálogo dizendo o seguinte, eu não vim chamar justos ao arrependimento. Eu vim chamar pecador. Agora para pensar. Se quando Jesus morreu naquela cruz, quando o sangue dele foi vertido, o sangue é retroativo, ou seja, foi buscar lá de Adão, da época do pecado de Adão. Foi buscar de Adão até os dias atuais. E como os fariseus seriam salvos então? Eles são justos? Claro que não, mas eles acreditavam que era. Quero deixar essa palavra para você divulgar, multiplicar e que Deus abençoe. Que Deus te fortaleça e te dê graça. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue no nosso canal e vamos conosco nessa jornada.